aí, gente, tudo bem? Feliz ano novo para todos vocês. Como é que tá o começo do ano? Tá preguiçento ainda? Pensando o que vai fazer? Decidindo, né? Ou cheio de indecisões devido à instabilidade econômica, às incertezas sobre a saúde, se vai vir a vacina, se não vai vir a vacina. Eu sei que tá todo mundo aí tomando várias decisões e muitas pessoas também paralisadas, esperando alguma coisa acontecer para que elas tomem decisões, né? Na verdade, o que mais importa de tudo isso é o que a gente vai fazer com a nossa própria vida. Se a gente for esperar a segurança, a estabilidade, os fatores externos estarem todos favoráveis para que a gente tome decisão, a gente pode ficar muito tempo esperando e pode ser que muitas vezes nunca o momento certo chegue, nunca o momento ideal chegue. A verdade é essa. Então, a gente, lógico que vão ter imprevistos, lógico que vão ter coisas que a gente não pode controlar, mas a gente pode planejar aquilo que a gente pode controlar, né? Então, eu vim falar aqui com vocês sobre transição de carreira. Queria fazer aí um bom bate-papo com vocês nas próximas semanas sobre transição de carreira. Quem não tá com vontade, aquela vontade de mudar de profissão, ou sair da empresa onde tá, ou fazer alguma outra coisa que te faça bem, que realmente você sinta que está contribuindo com o mundo. Aconteceu comigo, né? Há 2 anos e meio atrás, quase 3 anos atrás, eu tomei essa decisão. Eu tomei a decisão de mudar. E não é uma decisão fácil, gente. Eu entendo perfeitamente vocês. Eu demorei bastante tempo para mudar. Por várias razões, né? Por medo, por insegurança, por achar que eu não ia dar conta, por achar que eu ia ter que desperdiçar. Tinha desperdiçado todo o meu tempo estudando e fazendo especializações, e as experiências que eu tinha, eu achei que estava jogando fora. Então, são várias dúvidas que a gente tem quando a gente resolve mudar de carreira, né? Acho que a primeira coisa é contar um pouquinho para vocês por que de fato decidi mudar. Porque que para mim fez tanta diferença mudar. Eu sentia dentro de mim que alguma coisa faltava. Eu tinha um emprego estável, numa empresa muito sólida, já tinha uma carreira, inclusive estava em ascensão, estava me desenvolvendo, tinha uma equipe. Então tudo aquilo eu me sentia até um pouco ingrata de sentir esse vazio, de sentir que tinha mais alguma coisa para fazer, sabe? Eu tinha tudo e ao mesmo tempo me sentia vazia. Eu sentia que aquilo não era o que eu realmente nasci para fazer. E é muito difícil quando você chega a essa conclusão, porque dá uma sensação de frustração. Dá uma sensação de, nossa, até aqui, cheguei até aqui e nada disso valeu a pena, vou jogar tudo fora, vou jogar no lixo. Mas ao mesmo tempo eu sentia que eu precisava mudar. Eu tinha sabe aquela coisinha lá dentro da gente que diz, nossa, eu posso mais, eu quero mais. Será que esse é o fim da linha? Isso me deixava muito reflexiva, né? E aí, a primeira coisa que eu precisei fazer foi aceitar que eu queria mudar. Aceitar que aquilo que eu estava fazendo naquele momento me preencheu até aquele momento e que já não estava preenchendo mais. Então, o processo de aceitação é o primeiro processo para que você consiga fazer essa transição. E não foi fácil, porque a maioria das pessoas diziam para mim, você é louca. Você vai sair de uma empresa tão grande, tão sólida, de uma carreira já construída para se aventurar numa profissão nova. E ainda mais, né, que eu me apaixonei pelo universo do coaching, eu fui fazer coaching e amei o processo, as ferramentas, eu percebi o quanto eu mudei, minha vida mudou muito depois que eu fiz o processo de coaching e eu resolvi mudar de profissão e seguir essa profissão de coach. E infelizmente, né, essa profissão ainda é muito banalizada, né, pouco conhecida, né, e muita gente tirava sarro, falava, imagina, isso não vai dar certo. Essa profissão é uma profissão que nem está regulamentada, você
tá se aventurando por uma coisa que qualquer um pode fazer, qualquer um vira coach hoje em dia, qualquer pessoa vira coach. Hoje tem coach para tudo quanto é lado. Então, se eu não tivesse feito um processo de aceitação muito interno, se eu não tivesse plena convicção e segurança que eu queria mudar, eu teria parado no meio do caminho, porque veio muita gente me dizer, né, que eu era louca, que eu tinha que continuar na empresa onde eu trabalhava, que eu tinha estabilidade, que eu tinha segurança, como é que eu ia mudar assim de uma hora para outra, né? Só que eu já estava decidida. Isso não significa que eu não tinha medo, tá? O medo não o medo, na verdade, ele faz parte do processo, porque ele inclusive te prepara para qualquer adversidade que vai acontecer na sua vida. Então é natural o medo. Inclusive eu acho que é muito bom às vezes você ter medo, porque você fica mais cauteloso. Mas eu tava com medo, bastante medo. E medo do quê? Medo de não dar conta, medo de não conseguir ser bem remunerada, medo de estar encantada com a profissão porque eu não fazia parte dela e depois ia cair nas mesmas questões dos problemas do dia a dia, medo das contas começarem a chegar e não dar conta de pagar, medo de não ter férias, de não ter 13º, de não ter salário pingando todo mês, medo de deixar minha família na mão, medo de fracassar. Então eu tinha muito medo de tudo aquilo que eu tinha colocado para mim ser simplesmente um sonho e esse sonho de repente virar um pesadelo. Então, o que aconteceu, né? Qual foi a primeira coisa que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar no mercado tudo que existia sobre o universo de treinamentos e capacitação e desenvolvimento de pessoas, para ver se tinha mercado para eu trabalhar. Então assim, se você está pensando em fazer transição de carreira, você só precisa primeiro aceitar que você quer mudar. Segundo, começar a pesquisar sobre o assunto. Você não precisa tomar uma decisão agora, né? Você tomou a decisão de mudar, mas você pode fazer um bom planejamento, que foi o que eu fiz. Então, no final das contas, você primeiro pesquisa o mercado, né? Entende primeiro o que tem à disposição. Entende o que está em ascensão, quais são as profissões que realmente estão em ascensão. O que você pode fazer, porque eu saí de uma empresa e resolvi virar PJ, resolvi ser uma empreendedora individual. Então, o que tem dentro do universo de empreendedorismo individual, de autônomo, de profissional liberal? Aonde eu me encaixo? E aí você pode fazer uma lista de todas as profissões que te chamam a atenção. Esse é o primeiro passo para a transição. Por enquanto, fica você com você mesmo, antes de você comunicar a todos os familiares e amigos, porque eles vão ficar com medo por você. Tá? E vão te deixar mais apreensiva ou apreensivo. Não precisa, você não precisa fazer isso agora. Primeiro você vai pesquisar. Segundo passo é entender qual é a demanda que tem para aquele mercado. Então vamos dizer assim, olha, eu adoro fazer brigadeiro. Todo mundo diz que meu brigadeiro é maravilhoso. Ótimo. Então você decidiu que você vai fazer o seu brigadeiro. Tá bom. Qual que é o tamanho do mercado de brigadeiros? Uma vez que você vai precisar entregar esses brigadeiros ou vai precisar abrir uma lojinha de brigadeiros, certo? Quantas pessoas comprariam esses brigadeiros de mim? E por quanto tempo? Qual é a recorrência de compra desses brigadeiros? Para você saber se teria saída. Se você realmente conseguiria ter saída desses brigadeiros. Então é muito importante pesquisar o setor, depois pesquisar se tem demanda para esse setor. Né? Para quê? Para que você possa ter a receita que você gostaria de ter. Outra coisa, você tem que analisar se você consegue começar sozinho. Gente, tudo no universo do empreendedorismo é custo. Então, se você tiver que abrir uma lojinha, você vai ter que alugar um espaço, vai ter que colocar fogão, vai ter que colocar maquinário, vai ter que fazer embalagens. Tudo isso é custo. Será que vale a pena você começar assim? Ou será que vale a pena você começar da sua casa, devagarinho, vendendo para as pessoas que estão ao seu redor, comunicando para as pessoas que você está fazendo uma outra atividade? E o meu conselho é que você não
saia do seu trabalho logo que você decidiu que você quer mudar. Faça uma transição, ou seja, eu vou explicar um pouquinho sobre como fazer uma reserva de emergência para que você tenha fluxo de caixa, né? Tenha receita entrante todo mês, para que você possa fazer isso de forma tranquila. Então, primeiro, descobrir qual que é o setor que você quer trabalhar e segundo, qual é a demanda que você vai ter e que você consegue suprir trabalhando sozinho, sozinha, certo? Depois disso, você tem que pensar que alguém patrocina a sua vida. Hoje quem patrocina a sua vida é o seu trabalho. O que é patrocinar? Alguém mensalmente paga para você fazer um determinado trabalho. E esse trabalho é o que mantém o seu custo de vida, o seu padrão de vida. Então existe um patrocínio aí, certo? O que você precisa fazer é uma conta. Quanto eu tenho de custo de... Como é o custo de vida hoje? Custo de vida eu tô sendo bem simplista referente a custo de vida, tá? Só para vocês entenderem de forma macro. Eu não sou nenhuma expert em finanças. Me perdoem aqui por me meter na profissão dos outros, mas o que eu fiz para mim foi o seguinte. Eu avaliei tudo que eu tinha de despesa fixa, ou seja, moradia, alimentação, estudo, tudo que eu tinha que pagar todo mês de forma fixa. E tudo que era despesa variável, gasto com roupa, com lazer, com medicamentos, tudo isso é variável. Por que é variável? Porque não vem todo mês uma conta fixa para você. Você precisa ter ideia de quanto que é seu custo de vida, que são essas duas coisas, despesas fixas e despesas variáveis, tá? Isso é fundamental você saber. Depois que você souber qual é o seu custo de vida, vamos supor que seja 5 mil reais, meu custo de vida. Se você chega à conclusão que a sua vida custa 5 mil reais, né, o seu padrão de vida custa 5 mil reais, você precisa ter 5 mil reais entrando todo mês para você. Independente dos custos que você tem na sua empresa, tá? Você precisa patrocinar esses 5 mil reais por mês. E aí, todo mundo, né, dizia antes da pandemia que você devia ter uma reserva de 6 meses. O que isso significa? Você ter 6 meses, esses 5 mil reais garantidos caso ocorra alguma coisa. O que pode ocorrer? Você pode começar a empreender e não, inicialmente você não conseguir esse faturamento, essa receita de 5 mil, certo? Então você precisa ter garantido esse dinheiro num banco ou numa instituição, né, de investimentos, onde você achar melhor você guardar esse dinheiro. Para quê? Para quando você for, o seu mês for chegando, os boletos forem chegando, você ter como bancar o seu custo de vida. Então, antes da pandemia, esse prazo eram 6 meses. Hoje, eu aconselho pelo menos 12 meses. É fundamental você ter tranquilidade por um ano, porque o seu negócio não vai performar no primeiro mês. Não vai, dependendo do que você vai fazer, talvez você comece a ganhar dinheiro no segundo ano. Então é muito importante você começar a fazer uma reserva de emergência, tá? Para você poder patrocinar esse seu sonho. Sem isso, pessoal, você não ganha essa segurança. Sem isso, você não consegue ficar tranquila pensando em como começar um negócio sabendo que os boletos vão continuar chegando. Então, o que eu fiz? Eu tomei a decisão, então eu fui fazer um processo de coach, fui fazer uma formação, porque eu queria conhecer um pouco mais. Me apaixonei pela profissão. Fiquei realmente encantada e disse, é isso que eu quero fazer para minha vida. Isso que eu quero fazer na minha vida. E aí, depois disso, eu fiz todas as formações, então eu virei Master Coach, fui fazer curso de trainer para dar treinamentos. Fiz curso de inteligência emocional para lidar, né, com crenças sabotadoras das pessoas, fui me especializando e fui pesquisando quais eram os setores que eu tinha dentro desse mercado de treinamento e capacitação que eu podia me inserir. Enquanto isso, eu fui fazendo a minha reserva de emergência. E eu cheguei numa reserva de emergência de 24 meses. Então eu tinha 24 meses para dar certo. E aí eu tomei a decisão, resolvi sair. Antes disso, eu tive que comunicar às pessoas, né? E as pessoas ficam com mais medo do que você. Então, eu ouvi de tudo.
Os meus mentores falavam para mim que era uma loucura fazer isso. O meu gestor na época disse para mim: você tem uma carreira promissora, por que você vai fazer essa bobagem? Sair daqui, vai jogar tudo fora. As pessoas tinham muito isso claro, né? Você vai jogar tudo fora. Você não joga nada fora. Tá? Tudo que você fez antes vai te servir sim como empreendedor, porque o empreendedor faz de tudo um pouco. O empreendedor tem que saber de finanças, tem que saber de marketing, tem que saber de comercial, tem que saber de processos, tem que saber de RH. Um bom empreendedor individual precisa ser um pouquinho de cada uma dessas profissões. Então, tudo que você fez até agora não vai ser jogado fora, você vai usar com certeza. E aí eu tomei a decisão, saí da empresa e pensei, e agora o que eu vou fazer? Me sentia completamente sozinha. Por quê? Porque no final das contas, pessoal, a grande questão é que você fica sozinho mesmo. Aqueles seus amigos do trabalho, aquelas pessoas que você convivia no dia a dia, já não convivem tanto com você. Você já não tem mais acesso àquelas pessoas. Eu tinha muitas pessoas da minha equipe, muitos funcionários, então eu já não tinha mais as pessoas para fazer as coisas por mim, então eu fiquei extremamente perdida no começo, muito perdida. E aí, não tem ninguém, nenhum chefe para dizer para você o que você tem que fazer. Ele não tem uma pessoa cobrando você o tempo inteiro para dizer o que você tem que fazer. Então você tem que saber se organizar. Você não tem mais em quem colocar responsabilidade. Antes a gente coloca no chefe, né? Quando a gente trabalha sozinho, não tem como você colocar a responsabilidade do seu feito ou não feito em mais ninguém. Esse foi o meu primeiro desafio. Conseguir conciliar todas as atividades que o empreendedor tem e trabalhar 100% sozinha. Uma outra coisa também que a empresa tem de facilidade são custos invisíveis. O que é custo invisível? A internet da empresa você não paga, o ar-condicionado você não paga, o papel da impressora você não paga, a impressora você não paga. Quando você é empreendedora, você paga absolutamente tudo. E tudo isso tem que estar na ponta do lápis. Tem que ser uma decisão extremamente estruturada. Então, se você quer fazer uma transição de carreira, é fundamental você contratar um profissional, tá? No ramo de desenvolvimento de carreira, né? De transição de carreira, e também um profissional de finanças, porque ele vai te ajudar a fazer todo esse planejamento. Sem esse planejamento, não é uma transição de carreira, é uma transição você quer se livrar, você quer se livrar daquilo que você está fazendo. Não é assim que você faz. Nenhum dos meus clientes eu aconselho a fazer isso. Se o meu cliente me procura para fazer uma transição de carreira, ele vai fazer um bom planejamento comigo. E esse planejamento pode variar muito dependendo do seu custo de vida, da receita que você precisa ter de reserva de emergência, né? O quanto você precisa ter de reserva de emergência e o quão complexa é a profissão que você quer exercer na sua transição, tá? Pode variar muito. A minha eu fiz em 6 meses, mas muita gente precisa de mais tempo, tá? Então varia demais. Não faça isso sozinho, procure um profissional para que ele possa te orientar qual é o momento certo de você realmente sair da empresa, tá bom? E aí depois que eu saí, eu tinha que fazer o quê? Eu precisava de clientes. Eu era do marketing, né? Eu sou uma profissional do marketing. Eu não era do comercial. Como é que eu ia fazer? Porque sem cliente não há receita. E aí eu pensei, quem eu conheço? Qual é a minha rede de contatos? Minha rede de contatos são as pessoas que eu trabalhei. E aí o que eu fiz? Comecei a oferecer o meu trabalho para as pessoas que eu trabalhei. E, surpreendentemente, foi muito bem aceito. Para vocês terem uma ideia, eu saí da empresa onde eu trabalhava e eu continuei indo para lá pelo menos para os próximos 8 meses, porque eu atendia as pessoas da empresa individualmente. Então, elas me contratavam por conta e eu atendia elas nas salas de reuniões da empresa. Ou seja, eu nem tive esse custo fixo de deslocação de espaço no início.
Então, eu comecei a atender as pessoas na própria empresa onde eu trabalhava. Então, eu continuei mais 8 meses dentro da empresa onde eu trabalhava. Então, assim, tudo é possível, gente. Tudo é possível. E um indicava para o outro e começou a ser as indicações, até que eu já tinha uma carteira. Então, a minha agenda começou a ficar mais lotada, né? Toda semana eu tinha cliente e o fluxo começou a aumentar, e eu comecei a ganhar confiança de que eu podia trabalhar sozinha, de que eu podia, sim, fazer esse trabalho, e quanto mais eu fazia um trabalho de qualidade, mais as pessoas gostavam desse trabalho. Então, assim, é super possível, tá? Eu aconselho muito, se você quer realmente fazer uma transição de carreira, você começar agora a fazer suas pesquisas, começar agora a entender sua verdadeira vocação, começar agora, que é bem comecinho de ano, começa agora a pensar nisso e contrate os profissionais sérios e responsáveis para te ajudar em toda essa transição, tá? Essa semana eu vou falar muito sobre transição de carreira, eu quero muito que vocês contem comigo. Podem tirar qualquer tipo de dúvida, trazer sugestões de conteúdo, que eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Espero que vocês tenham um início de ano maravilhoso e posso garantir para vocês que depende mais de vocês do que qualquer fator externo. Um beijo para vocês, uma ótima semana.